Os participantes da roda agora começam a apresentação deles por Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da UFF e pesquisador de Harvard. Vitélio, obrigado pela disposição de participar do programa. Boa noite, Vitélio. Boa noite, William, Lorival. Obrigado a vocês pelo convite. E Lorival, meu boa noite, aqui é meu colega aqui na bancada. Vamos ao tema. O presidente russo Vladimir Putin chegou ao Vietnã poucas horas atrás, depois de uma visita à Coreia do Norte. E lá ele, evidentemente, se encontrou com o ditador Kim Jong-un. Reportagem de Américo Martins. O presidente russo Vladimir Putin e o líder Kim Jong-un tiveram uma reunião privada por 2 horas em Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. Eles assinaram um acordo de parceria estratégica que inclui um compromisso de defesa mútua caso algum dos dois países seja atacado por rivais. Kim disse que o acordo cria uma aliança estratégica e militar entre Pyongyang e Moscou. Esta é a primeira visita de Putin à Coreia do Norte desde julho de 2000, pouco depois de o líder russo ter assumido o poder no Kremlin. Kim Jong-un recebeu Putin pessoalmente com um forte abraço na pista do aeroporto da capital. E isso às 3 horas da manhã, no horário local. Os norte-coreanos organizaram uma grande recepção para Putin, com direito a tapete vermelho, revista às tropas, passeio em carro aberto pelas enormes avenidas da cidade e saudações de milhares de pessoas, incluindo crianças agitando bandeiras dos dois países, que foram mobilizadas pela ditadura comunista do país para receber o presidente russo. A aliança de ocasião entre os dois líderes preocupa muito o Ocidente e países como a Coreia do Sul e o Japão. A Coreia do Norte tem muitos armamentos para entregar ao Kremlin, numa ajuda ao esforço de guerra contra a Ucrânia. A Rússia, por sua vez, deve enviar comida, combustível e provavelmente tecnologia militar para a ditadura norte-coreana. O Ocidente teme, em especial, que Putin divida com Kim Jong-un tecnologia avançada para a construção de mísseis e até para bombas nucleares. O líder norte-coreano disse que apoia totalmente a Rússia na guerra contra a Ucrânia. E Putin afirmou que a aliança entre os dois é uma resposta ao Ocidente, que impõe, segundo ele, sanções unilaterais e ilegais contra os seus governos. Vitélio, o que Coreia do Norte e Rússia têm a tratar juntos em relação à guerra da Ucrânia é bastante sabido, a gente já falou disso muito aqui. Agora, qual é o tamanho dessa resposta russo-coreana do Norte para o Ocidente, na prática? William, essa parceria da Rússia pode tornar o cálculo da dissuasão nuclear mais complicado, porque a Coreia do Norte, desde 89, ela tem um programa nuclear, ela chegou a fazer parte do Tratado de Não Proliferação, e aí em 2003 os Estados Unidos denunciaram que ela tinha um programa clandestino. Ela se retirou do tratado e desde então ela fez 6 testes nucleares, desde 2006. O último foi em 2017. E veja só, até 2017 a Rússia e a China, aliás, eram favoráveis às sanções contra a Coreia do Norte. Só que o que acontece? Os Estados Unidos sempre disseram para a Coreia do Norte que se ela ousasse usar armas nucleares, hoje a estimativa é que ela tem 50, 60 ogivas, ela seria destruída. Mas esse pacto com a Rússia deixa a dúvida de se a Rússia defenderia a Coreia do Norte no caso de um conflito. E aí, só para fechar o raciocínio, recentemente a Armênia se retirou do Tratado de Segurança Coletiva da Rússia, que foi aquele tratado que a Rússia criou 6 meses depois da dissolução da União Soviética, porque diz que a Rússia não cumpre com a sua parte. Então, nós temos uma mensagem dúbia aqui. É possível que a Rússia saia em defesa da Coreia do Norte em caso de agressão, mas, ao mesmo tempo, tem um aliado da Rússia que abandonou a Rússia recentemente porque a Rússia não a defendeu contra o Azerbaijão, William. Esse é um bom ponto, Lorival. Se a gente pensar em termos de um guarda-chuva nuclear,
e usar como comparação o que é o guarda-chuva nuclear da OTAN, por exemplo, em relação aos seus integrantes, está muito claro o que ele é. Atacou atacou todos. A Rússia estenderia um guarda-chuva nuclear sobre a Coreia do Norte, considerando que os próprios russos sabem muito bem que é o comportamento do ditador? Bem, o palavreado usado hoje, aliás, o comunicado não foi divulgado, né? Mas ele não é claro. O Kim Jong-un foi o que chegou mais perto disso ao dizer que eles firmaram uma aliança estratégica. Essas duas palavras juntas significam, né, um tratado de defesa mútua, porque a palavra aliança tem esse significado, e estratégico alcançaria o aspecto nuclear em se tratando de duas potências nucleares. Mas o Putin não usou essas palavras, né? Assim, ele deu a entender, no mínimo, que ambos fariam um pelo outro, o que, aliás, a Coreia do Norte já está fazendo pela Rússia, verdade? Há 2 anos já, no mínimo. Que é fornecer munição de artilharia e mísseis. Segundo a Coreia do Sul, 5 milhões de balas de artilharia e, segundo a Ucrânia, 10 mísseis, no mínimo, norte-coreanos foram disparados pela Rússia contra a Ucrânia. Então, a gente tem esse quadro em que, assim como a OTAN veio em ajudar, né, não em defesa, provavelmente, mas veio apoiar, assistir a Ucrânia, né, na sua defesa contra a Rússia, é a mesma natureza da ajuda, não na mesma quantidade, mas a mesma natureza, assim como o Irã também forneceu drones e foguetes para a Rússia, né? Então, é nesse pé que a coisa está. Não quer dizer que, se a Coreia do Norte fosse atacada, a Rússia necessariamente teria de defender a Coreia do Norte, ou seja, não é o equivalente à OTAN, né? Necessariamente, ou pelo menos não é o que a gente entendeu. A diferença entre a Armênia e a Coreia do Norte é que a Armênia não tem esse mesmo valor para a Rússia neste momento, né? Não é capaz de fornecer munição, armamento para a Rússia na campanha da Rússia contra a Ucrânia, além de não ser também uma potência nuclear. Eu sei que o Vitelli sabe tudo isso, estou mais explicando para a nossa audiência, né? Então, de qualquer maneira, é uma parceria importante, que é retomada depois de várias décadas, de 6 décadas, né? Em 61, a União Soviética assinou um tratado, e aí sim, de defesa mútua com a Coreia do Norte, que acabou junto com a União Soviética. Agora, como o Vitelli vinha explicando, o Putin, ele tinha uma postura totalmente diferente a favor das sanções, não vetava as sanções no Conselho de Segurança, não aceitava a Coreia do Norte como potência nuclear, mas agora diz que a Coreia do Norte tem o direito de enhance, né, de impulsionar a sua segurança, a sua defesa. Isso quer dizer... Mas essa é uma modificação relevante, Lorival. Sem dúvida. Porque se a gente considera o comportamento da União Soviética barra Rússia depois de tudo isso, ele, de certa forma, segue uma linha de manutenção de segurança ou de dissuasão mútua através de controle. Ele abandona o controle e admite que um rogue state, que é a Coreia, possa seguir adiante na produção de tipos de artefatos que não precisamos dizer o que acontece se a Coreia dispara e ela tem condições de atingir os Estados Unidos, ou o Japão pelo menos. A China, que tem uma relação muito, muito, muito turbulenta com a Coreia ao longo das décadas, Vitelli, jamais lhe ofereceu uma proteção desse tipo. O que Putin fez hoje lá, como é que a gente assume que a China tenha participado disso? Olha, William, durante o dia eu conversei com alguns colegas sobre como o Xi Jinping vê essa situação, porque com certeza o Putin falou com ele. Há poucos dias eles estiveram juntos sobre essa aproximação. Não é recente a aproximação. A Rússia já tinha fornecido propulsão para o foguete, para o Cholima 1, de oxigênio líquido e querosene para a Coreia do Norte. A Coreia do Norte, inclusive, divulgou isso numa nota. Veja só, eles deixaram claro que tinham recebido ajuda da Rússia, violando as sanções internacionais.
A China sempre usou a Coreia do Norte como uma válvula de pressão contra o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, que são muito presentes ali na Coreia do Sul. Nesse momento, esse tipo de movimento não interessa à China. A China aumenta o seu arsenal nuclear silenciosamente. Ela tinha 350 ogivas até 2 anos atrás. Hoje, a estimativa do CIP, uma organização internacional, é que ela tem cerca de 500 ogivas. Não interessa a ninguém esse avanço da Coreia do Norte, a não ser a própria Rússia e ao Irã, que observa tudo atentamente e que se prepara para enriquecer, fazer suas primeiras bombas em instalações subterrâneas que são inalcançáveis para bombas anti-bunker como o GBU-28 que Israel tem, William. Lourival, por fim, a reação americana. Bem, num certo sentido, o que o Putin está fazendo agora é uma resposta, né, a todo um arcabouço que os Estados Unidos vieram construindo, né, de parcerias militares com países do Indo-Pacífico, né, Austrália, agora recentemente Filipinas, ele recebeu o novo presidente das Filipinas lá, com o Japão, com a Coreia do Sul, com a própria Índia, né, esses arranjos que têm sido criados e fortalecidos desde o governo Trump para cá. Então, há um alinhamento que, de uma certa forma, gera um estrangulamento, né, da China e da Rússia, né, porque aí você tem Estados Unidos, Europa, por uma cadeia, um encadeamento de parcerias, né, Estados Unidos e de interesses estratégicos, porque a partir, sobretudo, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, Estados Unidos, Europa, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Índia, Filipinas, Japão e Coreia do Sul, são muitos países, alguns países ricos, inclusive, né, que estão aí juntos nesse esforço. Então, eu acho que o Biden e os Estados Unidos vão, então, levar adiante, passam a ter mais incentivos para reforçar essas alianças, já que existe agora esse alinhamento se consolidando China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais, muito obrigado pela participação aqui no WW. Boa noite, Vitélio. Boa noite, obrigado a vocês. Lourival, especialmente a você também, boa noite, obrigado. Boa noite.